Olá, boa noite. O presidente do Supremo anuncia edital para financiamento de bolsas de estudos para ingresso na magistratura. A ação afirmativa para candidatos negros e indígenas é uma iniciativa do CNJ e da Fundação Getúlio Vargas. Chuvas no Rio Grande do Sul. O presidente do Supremo anuncia a liberação de recursos de fundos do Judiciário para ajudar na recuperação do Estado. E TSE prorroga prazo para fechamento do cadastro eleitoral nos municípios atingidos. Supremo condena mais 10 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Procuradoria-Geral da República pede que o Supremo restabeleça a condenação de 4 réus pela tragédia da Boate Kiss. Justiça torna ré a mulher que levou o tio morto a um banco no Rio de Janeiro para tentar pegar um empréstimo. E ainda, em Congresso de Magistrados da Justiça do Trabalho, o presidente do Supremo defende a negociação coletiva como um dos mecanismos para reduzir o número de processos trabalhistas no país. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 2 de maio, começa agora. A gente abre esta edição do Jornal da Justiça falando sobre as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul desde o início da semana. Segundo a Defesa Civil, já são 24 mortos e pelo menos 10 mil pessoas desabrigadas. Em nome do Supremo Tribunal Federal, o presidente Luiz Roberto Barroso prestou solidariedade ao governador Eduardo Leite e aos gaúchos. O ministro ainda anunciou que um ato normativo do Conselho Nacional de Justiça vai liberar o envio de recursos de fundos do Judiciário para auxiliar a população atingida e a recuperação do Estado. Um ato normativo liberando verbas de fundos do Poder Judiciário, de recolhimento de multas e outras que têm utilização com algum grau de discricionariedade, para serem direcionados esses valores à conta dos flagelados no Rio Grande do Sul, para todo o país poder solidariamente ajudar nesse momento trágico daquele Estado da Federação, que é muito querido de todos nós. A recomendação do Conselho Nacional de Justiça foi publicada há pouco. Ela estabelece que os tribunais brasileiros poderão repassar e transferir valores depositados em juízo para auxiliar a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. O dinheiro deverá ser enviado às entidades de assistência social previamente habilitadas de municípios em que tenha sido decretado estado de calamidade pública. Em razão desse estado de emergência no Rio Grande do Sul, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu prorrogar o prazo final para o fechamento do cadastro eleitoral nos municípios atingidos. Repórter Amanda Mustafa. O pedido foi feito pela relatora das resoluções sobre as eleições, ministra Carmen Lúcia. Há cartórios também, como todos os serviços estão sendo mostrados pela mídia, que estariam embaixo d'água e com serviços inacessíveis. E a notícia que eu vi hoje pela manhã é que a chuva poderá aumentar ainda nos próximos dias, ou ainda que se mantenha. A minha preocupação é com a data de fechamento, a iminência de data do fechamento do cadastro eleitoral, que é a semana que vem, quinta-feira que vem. E eu acho que talvez fique improvável que as localidades tenham condições de atendimento normal até o dia 8. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, propôs que todos os municípios em que estiver decretado estado de emergência e houver a necessidade de prorrogação em virtude da calamidade pública, encaminhem os pedidos de extensão do prazo ao TRE. O município onde houve a decretação do estado de emergência e o cartório solicitar com comprovação da necessidade em face dessa calamidade pública, tenham prorrogados por 15 dias a partir do dia 8 essa possibilidade. A proposta foi aprovada por unanimidade pelo colegiado. O corregedor das eleições, ministro Raul Araújo, destacou o empenho da Justiça Eleitoral dos estados para o cadastro biométrico dos eleitores e a necessidade de adequação dos prazos para que o Rio Grande do Sul não seja prejudicado. Temos uma situação de calamidade pública a ser reconhecida e me parece adequado que façamos, então, a prorrogação nos termos
sugeridos pela presidência. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul publicou uma portaria suspendendo o expediente presencial dos serviços judiciais e extrajudiciais nos dias 2 e 3 de maio e prorrogando os prazos processuais julgados em primeiro e segundo grau. Ficam mantidos os serviços de plantão permanente, atendimento à população e trabalho remoto. E diante de um estado de calamidade como esse decretado no Rio Grande do Sul, outra preocupação é com os direitos das pessoas afetadas. Quem esclarece para a gente é o repórter Pablo Lemos. Mais de 44 mil pessoas foram atingidas de alguma forma pela chuva em todo o estado, entre mortos, feridos e desabrigados. O prejuízo pode chegar a 100 milhões de reais. Mas o que ainda precisa ser calculado é o quanto cada pessoa perdeu com a tragédia climática. Uma conta difícil de fechar, mas que pode ser reparada na justiça. É muito fácil provar que a prevenção não foi realizada pelo Estado quando há repetições de calamidades públicas em razão do mesmo problema. Falta de uma barreira para conter desabamento, falta de uma boa estrutura, um bom equipamento público, também falta de captação de água suficiente para dar vazão para quando tiver uma época de chuvas muito exagerada. Isso é prova suficiente para que o cidadão, possa ajuizar uma ação na justiça e pedir a reparação do dano. E numa situação de extrema vulnerabilidade como essa, o primeiro passo é buscar assistência jurídica gratuita. Quando acontece de forma inevitável, aí não há responsabilidade do Estado direta, mas mesmo assim a Constituição prevê no artigo 6º que as famílias e os indivíduos em estado de vulnerabilidade têm direito de procurar tanto o município, o Estado e o Estado brasileiro, o Estado da União Federal, para que sejam supridas as suas necessidades básicas como moradia, segurança e saúde, até que a pessoa ou aquela família consiga se restabelecer. Atualmente, o governo federal disponibiliza benefícios a municípios em situação de emergência ou em estado de calamidade. As vítimas têm direito ao saque do FGTS, antecipação de benefícios de prestação continuada e Bolsa Família, assistência à saúde, moradia, aluguel social, dentre outros. Um projeto de lei no Congresso discute o Estatuto em Defesa de Vítimas de Crimes ou Calamidades Públicas. A proposta de 2020 ainda aguarda a criação de uma comissão temporária para ser analisada. O texto lista uma série de obrigações do poder público e de direitos como assistência, indenização e programa de acolhimento a quem sofreu danos físicos, emocionais ou econômicos. Nesta quinta-feira, o presidente Lula e uma comitiva de ministros desembarcaram na cidade de Santa Maria. Eles se reuniram com o governador do estado, Eduardo Leite, e anunciaram a criação de um comando regional na cidade. O objetivo é concentrar informações e esforços no combate aos estragos causados. O efetivo das Forças Armadas no Rio Grande do Sul foi ampliado para quase o dobro. A chuva que persiste há pelo menos uma semana colocou o estado em situação de calamidade, o que deve continuar pelos próximos dias. O último balanço das autoridades locais registrou 132 municípios afetados e, até o momento, 24 mortes, 21 pessoas desaparecidas, além de 12 feridos. No próximo bloco, o STF valida poder de investigação criminal do Ministério Público e define parâmetros para regular esses procedimentos. A gente fala também sobre o julgamento do prefeito e vice-prefeito de Tucuruí, no Pará, acusados de abuso de poder e compra de votos nas últimas eleições. Voltamos já. Nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu os critérios para delimitar a atuação do Ministério Público na abertura e condução de investigações criminais. Marta Ferreira tem mais informações. 3 ações questionavam leis que permitem ao Ministério Público realizar diligências, notificar testemunhas e requisitar perícias, dados e documentos de autoridades. Os ministros Edson Fachin, relator,
e Gilmar Mendes apresentaram voto conjunto definindo algumas condições a serem seguidas pelo MP na instauração dos procedimentos investigativos criminais. Houve consenso sobre a necessidade de comunicação imediata ao Judiciário sobre o início e término das investigações. Procuradores e promotores devem seguir os mesmos prazos das apurações policiais. Ficou definido ainda que, se a polícia e o Ministério Público estiverem investigando os mesmos fatos, os procedimentos deverão ser distribuídos para o mesmo juiz e que o Ministério Público pode requisitar perícias. Na retomada do julgamento, os ministros discutiram alguns ajustes na tese. Um deles foi sobre a necessidade de prorrogação das investigações. Para o ministro Fachin, a necessidade de autorização para prorrogações de prazos na investigação é aplicável a réus presos ou soltos. Penso que a distância entre as duas propostas diminuiu imensamente, nada obstante, a redação originária utiliza o verbo autorizar, e na referência, na proposta do ministro Flávio, faz-se referência a comunicar. Eu, em princípio, estou coerente com o voto que proferi a quatro mãos com o ministro Gilmar, mantendo a redação original. O ministro Flávio Dino fez uma proposta diferente. Nós estamos debatendo à luz da recente lei de 2019, que introduziu a figura do juiz de garantias. E, repito, artigo 3º-B, inciso 8º. O juiz de garantias deve, inciso 8º, prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando o investigado preso, em vista das razões, etc. Então, houve uma opção legislativa claríssima, no sentido de que, por motivos óbvios e que é despiciando aqui declinar, haveria uma distinção, um controle mais rigoroso, com a triangulação, quando o investigado estiver preso. Quando o investigado estiver solto, ou os investigados, manter-se-ia uma tramitação mais simplificada. Outro ponto discutido foi sobre a questão de o Ministério Público abrir apuração preliminar sobre ferimentos, mortes e abusos em operações policiais dentro do controle da atividade policial. O item 3.2, portanto, ficaria: a instauração de procedimento investigatório pelo Ministério Público deverá ser de forma motivada sempre que houver suspeita de envolvimento de agentes dos órgãos de segurança pública na prática de infrações penais ou sempre que mortes ou ferimentos graves ocorram em virtude da utilização de armas de fogo por esses mesmos agentes. Havendo representação, a não instauração do procedimento investigatório deverá ser sempre motivada. Assim, o Supremo Tribunal Federal validou o poder de investigação criminal do Ministério Público e definiu os parâmetros para regular esses procedimentos. Essa decisão, somada à do juiz de garantias, relatada pelo ministro Luiz Fux, arruma bastante esse tema da investigação pelo Ministério Público, mantendo a autonomia da instituição e a sua autoridade própria, porém, preservando o controle judicial na medida do que o tribunal considerou necessário. E o presidente do Supremo, ainda na sessão de hoje, anunciou o edital para financiamento de bolsas de estudos para ingresso na magistratura. A ação afirmativa para candidatos negros e indígenas é uma iniciativa do CNJ e da Fundação Getúlio Vargas. Foi publicado o edital de convocação da iniciativa privada para o financiamento de bolsas de estudo para candidatos negros ao concurso da magistratura. Os candidatos que foram aprovados no Exame Nacional de Magistratura, que vai ser divulgado este ano, nós já conseguimos 750 bolsas em cursos preparatórios de escolas de magistratura e cursos privados, e, além disso, nós estamos tentando obter o maior número de bolsas possível para dar uma mesada de R$ 3.000 para os candidatos melhor colocados no Exame Nacional
negros ou pessoas com deficiência, para que eles possam disputar com melhor competitividade as vagas nos concursos e fazer com que a demografia do Poder Judiciário fique mais parecida com a demografia brasileira. Um pedido de vista adiou o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral da ação contra o prefeito Alexandre França Siqueira e o vice-prefeito Jairo Rejânio de Holanda, do município de Tucuruí, no Pará. Eles são acusados de abuso de poder e compra de votos nas últimas eleições. Repórter Amanda Mustafa acompanhou a sessão. O caso julgado hoje pelo TSE ocorreu nas eleições municipais de 2020. O prefeito e vice-prefeito são acusados de abuso de poder econômico, captação, gasto ilícito de recursos financeiros de campanha e compra de votos com a distribuição de combustível para os eleitores. O município de Tucuruí fica no sudeste do Pará. A cidade, de acordo com o IBGE, tem uma população de cerca de 116 mil habitantes. Há quase um ano, Alexandre Siqueira e Jairo Holanda ocupam os cargos graças a uma liminar expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em março do ano passado, o TRE do Pará havia cassado os mandatos do prefeito e vice-prefeito. No mês seguinte, em tutela provisória, o TSE aprovou efeito suspensivo aos agravos e reconduziu ambos aos cargos até novo julgamento desses recursos. Hoje, em sessão ordinária virtual, a relatora do caso, ministra Isabel Galotti, apresentou o voto, com a decisão de manter a cassação dos mandatos. Caso prevaleça o meu voto, revogar a tutela de urgência concedida com execução imediata. Faço do exposto voto pelo parcial provimento dos recursos especiais nas AIGs, apenas para afastar a multa, mantida a cassação dos mandatos do prefeito e vice-prefeito eleitos, além da declaração de inelegibilidade e aplicação de multa ao titular da chapa, e nego o provimento aos agravos em recurso especial nas representações. Julgo improcedente o pedido na tutela cautelar revogando a liminar outrora concedida por meio da qual os recorrentes haviam sido reconduzidos aos cargos de prefeito e vice-prefeito. Um pedido de vista do ministro Floriano de Azevedo Marques, que quer avaliar as provas do caso, adiou a decisão. O ministro Luiz Roberto Barroso defendeu mecanismos para desafogar o judiciário de processos trabalhistas, como a negociação coletiva. Foi na abertura do Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Repórter Viviane Novaes traz os detalhes. Este é o 21º Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e reúne advogados, procuradores, magistrados, estudantes e sociedade civil, de forma presencial e online. Entre os assuntos, democracia, transformações tecnológicas, valorização da magistratura do trabalho. A abertura contou com a participação do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia. A primeira conferência foi do Corregedor-Geral de Justiça, Luiz Felipe Salomão. O presidente do Supremo Tribunal Federal participou por videoconferência. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que a disputa judicial, chamada de litigiosidade, não é uma questão exclusiva da Justiça do Trabalho, mas uma mazela da justiça brasileira de maneira geral. O presidente da Corte Suprema apresentou números da Justiça Trabalhista. No ano passado, 1.800.000 reclamações foram ajuizadas no país. O tempo de duração dos processos é longo, 541 dias. A discussão mais comum é sobre as verbas de rescisão do contrato de trabalho. Por isso, o ministro disse que é preciso pensar em mecanismos para desafogar o judiciário de processos. Um dos caminhos, segundo ele, é a negociação coletiva, defendida pelo STF. Eu sei que há um debate sobre como voltar a financiar os sindicatos. Os sindicatos são muito importantes no modelo de negociação coletiva, mas nós não queremos sindicatos cartoriais ou um monopólio que muitas vezes não envolvia necessariamente a prestação de um serviço. De modo que é preciso valorizar os sindicatos e encontrar o melhor modelo de financiamento. Luiz Roberto Barroso também defendeu os meios de solução alternativa aos litígios e a conciliação. A Justiça do Trabalho tem um ótimo desempenho em matéria de conciliação, mas é uma conciliação que vem depois que o litígio já foi
judicializado. E nós queríamos pensar mecanismos que evitassem a judicialização. Eu sei que existem muitos empregadores que não cumprem minimamente as suas obrigações e, por isso, a Justiça do Trabalho é indispensável. E sei que muitas vezes existe uma indústria de reclamações que fomenta a litigiosidade trabalhista, como o próprio representante da OAB reconheceu. De modo que nós estamos juntos pensando fórmulas para otimizar a Justiça do Trabalho e as relações do trabalho. A seguir, STF condena mais 10 pessoas pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. E ainda, Justiça torna ré a mulher que levou o tio morto a um banco no Rio de Janeiro para tentar pegar um empréstimo. Voltamos em instantes. A STF condenou mais 10 pessoas envolvidas nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Até o momento, as acusações apresentadas pela Procuradoria-Geral da República resultaram em 206 condenações. Repórter Pablo Lemos. As penas somadas ultrapassam 160 anos de prisão para 10 condenados pelos atos antidemocráticos. A condenação estabelecida pelo Supremo também abrange o pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor mínimo de 30 milhões de reais. Esse valor deve ser quitado de forma solidária por todos os condenados, independentemente do tamanho da pena. No plenário virtual do Supremo, a maioria dos ministros acompanhou o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. O entendimento foi de que havia intenção de derrubar o governo democraticamente eleito em 2022. O relator observou ainda que, conforme argumentado pela PGR, trata-se de crime de autoria coletiva, em que todos contribuíram para o resultado. Justiça condena 6 ex-vereadores de Mogi das Cruzes, em São Paulo, por crimes como corrupção, tráfico de influência e organização criminosa. Mulher que levou o tio morto à agência bancária para conseguir empréstimo vira ré em ação penal, mas ela vai responder em liberdade. Confira os destaques de hoje. A Justiça do Rio de Janeiro determinou a soltura de Érica Souza, sobrinha de Paulo Roberto Braga, mas ela vai continuar respondendo pelos crimes de tentativa de estelionato e pela falta de respeito com o cadáver. Érica estava presa desde o último dia 16, data do crime que ocorreu em Bangu, na zona oeste do Rio. Ela e a cuidadora levaram o idoso Paulo numa cadeira de rodas para sacar mais de 17 mil reais em um banco, mas no momento da prisão em flagrante, a vítima já tinha falecido. A Justiça de São Paulo condenou 8 réus, entre eles 6 ex-vereadores de Mogi das Cruzes, pelos crimes de corrupção, tráfico de influência e organização criminosa. O empresário e o filho de um ex-vereador também foram punidos. As penas passam de 58 anos de prisão. Desde setembro de 2020, o Ministério Público investigava um esquema de compra de apoio parlamentar para aprovação de leis encomendadas por empresários. Segundo a Promotoria do Patrimônio Público, houve corrupção na Câmara e em contratos com a Secretaria Municipal de Saúde de Mogi das Cruzes e com o Serviço Municipal de Águas e Esgotos. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo determinou que os vídeos do evento publicado no canal do YouTube do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo votos para o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, sejam retirados do ar. O prazo da Justiça Eleitoral de 48 horas para o cumprimento da decisão. O presidente do Supremo esteve em Alagoas para um encontro com a magistratura do Estado. Quem mostra pra gente como foi, repórter Lídia Lemos. Com o objetivo de ouvir magistrados alagoanos, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, participou do programa Diálogos da Magistratura em Maceió. Tem um pouco como projeto viajar por todos os estados que eu conseguir e conversar com os juízes, ouvir as reivindicações, expor os meus projetos como presidente do Supremo e, sobretudo, como presidente do Conselho Nacional de Justiça. E eu gosto de dizer que a melhor forma de você convencer as pessoas é com os ouvidos, ouvindo-as. E, portanto, é uma oportunidade que eu tenho de ouvir os problemas, as queixas, as ideias e pensar soluções juntas para o judiciário brasileiro. A vida é sempre um projeto coletivo, ninguém é bom demais sozinho.
Esse momento de conversa é idealizado pela AMB, a Associação dos Magistrados Brasileiros, e foi realizado pela segunda vez no estado em parceria com a Associação dos Magistrados Alagoanos, ALMAGES, e o Tribunal de Justiça de Alagoas, e reuniu mais de 80% da magistratura estadual. Fico muito feliz da magistratura ter entendido e ter aceitado esse convite, e mais feliz ainda com essa atitude do ministro Barroso. Eu tenho dito que ele está conseguindo contagiar a magistratura. Ele está vindo ao encontro da magistratura para ouvir a magistratura, que ele, em mais de uma vez, ele conclamou que houvesse propostas para que ele pudesse encaminhar para refletir. Eu acho que isso é muito importante. Entre dezenas de assuntos abordados, o presidente do STF destacou o Pacto Nacional pela Linguagem Simples, um tema que já vem sendo trabalhado na Justiça Alagoana, como afirma o chefe do Judiciário Estadual. A gente, através de servidores e magistrados, nós estamos editando vários vídeos da linguagem simples. É uma nova forma de se falar. Na verdade, nós precisamos ter esse cuidado, porque muitas vezes a nossa linguagem, a pessoa, doutor, eu ganhei, eu perdi. É importante que a gente fale uma linguagem que a sociedade entenda a nossa linguagem. Então, evitar aquelas palavras latinas, evitar palavras estrangeiras, evitar aquele vocabulário rebuscado, falar a linguagem do cidadão, que eu acho que com isso nós estamos nos aproximando mais da sociedade e aproximando, estamos prestando o melhor serviço à sociedade. O juiz Anderson Passos avaliou positivamente o evento, que envolve uma escuta ativa do presidente do STF e da magistratura brasileira. Foi um momento de trocar ideias, um momento de conversar. O ministro estava aqui muito tranquilo, muito aberto a dialogar com todos os magistrados, e para nós foi uma honra tê-lo aqui e poder conversar sobre diversos temas de interesse da magistratura e interesse do Brasil como um todo. Os presidentes da AMB e da ALMAGES reforçaram a importância desse diálogo aberto com o presidente Barroso para a melhoria do trabalho da magistratura e, consequentemente, da prestação jurisdicional. É um momento ímpar, único, em que os magistrados têm de, sem qualquer intermediação, sem qualquer intermediário, dialogar diretamente com o presidente Barroso, e a partir desse diálogo o ministro consegue perceber, por exemplo, os grandes desafios e problemas que afetam a magistratura brasileira e, portanto, a magistratura também alagoana. É uma iniciativa inédita no Poder Judiciário. Não é um fato tão comum ao longo da nossa história que a cúpula do Judiciário vá lá até o juiz, aquele que está na linha de frente, na trincheira, nas comarcas, trabalhando para ouvi-lo. Então é essa iniciativa, essa postura democrática, moderna do nosso presidente do Supremo de querer dialogar com a magistratura. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Direitos Sem Fronteiras, que vai falar sobre a reforma da ONU. E na Rádio Justiça, fique com a Voz do Brasil. Uma boa noite, até amanhã.